Boa noite, meninas, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou estar gravando para vocês sobre a primeira teleaula de vocês da matéria de Ética, Política e Sociedade. Vou estar tentando dar uma simplificada para vocês, porque vocês falaram que não entenderam muito, e eu espero que vocês entendam. Mas qualquer dúvida, só vocês me mandar mensagem, me perguntar, que eu estou à disposição para responder, certo? Então vamos começar. A primeira aula de Ética de Política e Sociedade foi sobre a formação do pensamento ocidental. E lá começa falando sobre a cultura ocidental, que tem 4 grandes fundamentos, que é o grego, o romano, o judaico e o cristão. Só que dentro desses 4 fundamentos só formou 2 culturas, que é a greco-romana e a judaica cristã. O pensamento greco-romano foi seguido na Idade Média. Da religião judaica cristã foi quando a igreja surgiu em 391 depois de Cristo. E o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. E ali teve a queda então do pensamento greco-romano. E nesse tempo ali no ano de 476, já fazia 85 anos que a igreja existia. E então ali a igreja era uma instituição forte e aí dessa forma a igreja começou a comandar, porque ela era a única instituição forte que tinha naquela época, como teve a queda do Império Romano. Então ela começou a comandar tudo, principalmente a organização social, que quer dizer a formação da família. E a passagem, aí agora já entra na passagem do mito para a razão, que ele começou com a influência de 2 principais poetas gregos, que foi Homero e Hesíodo. O Homero ele viveu ali por volta do século 8 ou 9 a.C., mais ou menos. Ele era um homem cego que nunca escreveu os poemas, ele apenas declamava alguns versos que ele mesmo compunha. Esses poemas eram narrativas feitas de grandes heróis. Que ele teve 2 poemas muito conhecidos, que é Ilíada, que tem 15.693 versos, que é a narrativa que conta o último ano da Guerra de Troia, que é a guerra entre Esparta e Troia. E teve a segunda obra dele foi Odisseia, que é de 2.110 versos, e ali conta a história da vida do soldado Ulisses, que ele que teve a ideia que fez Esparta ganhar a Guerra de Troia. E é isso. E aí, deixa eu voltar que saiu. E Hesíodo viveu no século 7 a.C. Ele era um poeta e representava o homem simples, o homem trabalhador. E ele também teve 2 poemas marcantes, que foi o Teogonia, que significa a origem dos deuses, né? Que foi a origem dos deuses da mitologia grega, né? E tem o segundo trabalho dele, que chama Os Trabalhos e os Dias, que nessa obra falava o porquê dos homens trabalharem, o surgimento dos dias, do ano, né? Das 4 estações, e aí que cada época era indicada para colheita, ou então para viagem marítima, e enfim. E lá também o professor ele fala muito sobre a diferença entre mito e lenda. Então é bom vocês ter isso em mente, pode ser que ele cobre em prova. Que o mito era uma coisa projetada que que surge com o propósito de explicar alguma coisa. Que os gregos eles procuravam explicar os fenômenos naturais, a origem do mundo e da humanidade pela existência de deuses, semideuses, heróis. E aí o povo grego antigo, eles explicavam qualquer fato que acontecia com os mitos, que eram as justificativas que ele tinha, porque naquela época não existia filosofia, não existia ciência, então eles, para achar um porquê, eles inventavam uns mitos. Agora, lenda é uma coisa que surge espontaneamente, é uma coisa verídica, entendeu? É isso, a diferença. E aí, voltando para a passagem do mito, que começou o mito e com o tempo foi passando para a razão, que é o que a gente tem no tempo contemporâneo, né? Nesse período também teve uma terceira pessoa que teve uma grande importância, que foi Sófocles, que ele foi um importante dramaturgo da Grécia Antiga. Ele escrevia peças teatrais e o principal fundamento das suas peças era a crítica social.
E ele também teve duas grandes obras conhecidas, que foi Édipo Rei e Antígona. E uma é continuação da outra. Lá o professor já falou a história, acho que eu não preciso estar voltando. Mas aí, nisso, ele fazia crítica social, certo? E na Grécia tinham duas religiões. A religião olímpica, que ela não era blindada. O que isso quer dizer? Que ela permitia questionamentos, críticas, e que nessa religião que se tratava dos deuses, como Zeus e tal. E tinha a segunda religião, que eram os mistérios órficos, que era a parte da nobreza, que era a religião para pessoas mais cultas. Até que tem um filósofo que é conhecido, que é o Pitágoras. Ele conheceu essa religião e ele até influenciou um pouco, porque ele fez algumas mudanças nessa religião. E depois disso, a religião ficou conhecida como órfica pitagórica. E as pessoas seguiam a religião de onde elas nasciam. Eu nasci num país que minha religião é a religião olímpica. Então, minha religião é olímpica. Ou então eu nasci num país que a minha religião é a órfica. E eu tinha que seguir aquela religião órfica, certo? E aí, os motivos do surgimento da filosofia na Grécia foram seis. Que foi as viagens marítimas, que aí isso permitiu o contato com novas culturas, novos conhecimentos, e aí aquilo ali deu uma curiosidade. E foi aí surgiu a filosofia, né, que são os estudos. E também aí tem três que são como um mesmo objetivo, uma mesma justificativa, que é a moeda, a escrita e o calendário. Esses três foram medidas que ajudaram o amadurecimento e o pensamento abstrato, que quer dizer dar sentido nas coisas, né? Certo? E depois as outras duas é o polis e a política, que obrigou a organização da sociedade, que aí foi que surgiu a política, como que funcionaria as cidades e tal, certo? E aí agora vem, nessa passagem do mito para razão, aí aqui fala sobre o mito e logos. O que é o logos? Logos é a lógica, logos é o estudo. Então, nessa transição teve essa fase de logos por causa da lógica e aí começou os estudos. Só que o mito é como se ele tivesse sido a origem de tudo, porque para chegar no ponto de estudar, as pessoas tinham um mito antes do surgimento da filosofia, como se fosse um momento pré-filosofia. E ela teve sua importância na formação do pensamento ocidental, por quê? Porque era a forma que eles tinham para justificar os acontecimentos, eram com os mitos, porque eles não tinham a ciência, não tinha filosofia, então não tinham como eles explicar aquilo. E aí, nessa transição também do mito para a razão, vem um momento pré-socrático, que ali é onde começou a ruptura com a mitologia, que aí foi onde surgiu os primeiros filósofos, que aí eles dão um exemplo lá que um dos primeiros filósofos foi Tales de Mileto. Ele acreditava que os mitos eram uma forma muito fantasiosa de explicar as coisas, então ali eles queriam achar um objetivo concreto para poder explicar as coisas, sabe? Então foi aí que surge a filosofia e, de certa forma, a ciência, que a ciência e a filosofia era uma coisa só, até ali por volta do século... Não, até o século XVII. Só que ali até por volta do ano de 1610, mais ou menos. Porque ali eles começaram a achar as justificativas de uma forma mais racional. E no momento pré-socrático, eles tinham a palavrinha physis. Eu acho que é assim mesmo que fala, não tenho certeza. Mas escreve P-H-Y-S-I-S. Physis. Tudo que é físico. Eles queriam dizer que é como se isso significasse a natureza, sabe? Os astros, as estrelas, e foi aí a primeira referência do homem para compreender o mundo de forma lógica e racional. Porque eles usavam a natureza, os astros para explicar as coisas, entendeu? Ele deu até um exemplo lá, falando assim, aquela lua chegou até... Não, tipo, aquela estrela chegou perto da outra, então vai acontecer uma tempestade. Eles começaram a usar essas coisas para ter mais lógica e tal. E ali, depois do pré-socrático, vem a fase dos sofistas. O que os sofistas foram? Eles foram os primeiros filósofos que trabalharam com a questão de fazer discursos corretos. Mas foram acusados de relativismo, que quer dizer que é sempre comparar uma coisa com a outra.
Mas eles também tiraram um pouco da realidade desse negócio de explicar tudo com a natureza e trazia mais pro lado do homem. Fazendo com que o homem fosse o causador das coisas e não a natureza. Tipo, isso aconteceu porque o homem fez isso. Eles achavam que para ser feliz precisava apenas de três coisas, que é o prazer, o poder e a riqueza. E aí eles com os eles tinham em mente que o discurso, e ali foi onde surgiu isso também, né? De usar os discursos e a arte da argumentação para recursos poderosos. Que quais são esses recursos? A política, para poder decidir como seria o destino das cidades, como seria, sabe, questão até de impostos, essas coisas. E o principal sofista que conhecido é Protágoras de Abdera. Ali, depois dos sofistas, a gente vem para os pensamentos socráticos e a lógica aristotélica. Sócrates foi um filósofo muito conhecido, todo mundo conhece ele, né? Só que ele não deixou conteúdos escritos. Ele tinha um método socrático, né, que é chamado de dialética, que é a partilha da verdade, é aquilo que tem que ter um propósito. E dentro desse método tinha duas formas, que era a ironia, só que é de uma forma diferente da que a gente conhece hoje. A ironia que a gente conhece hoje é ser debochado e tal. E naquela época, a ironia que significava o questionamento. E a segundo método é a maiêutica, que maiê significa parto, e a mãe dele era parteira, então ele se via como se o destino dos dois fosse igual, que eles tinham o mesmo fundamento, só que a mãe dele dava à luz às crianças e tal, né, fazia os partos, e ele tinha como dar à luz as verdades, entendeu? E como Aristóteles não tinha, não, oh meu Deus, como Sócrates não tinha nada escrito, mas ele tinha um discípulo, que foi Platão. E Platão, como discípulo de Sócrates, ele fez vários arquivos, escritas, né, livros, escritos com suas pesquisas. Então, ali que ficou conhecido as coisas de Sócrates, que tinha muitos pensamentos dele. E onde entra ali? Aí Aristóteles era um discípulo de Platão, certo? Então é como se fosse uma escadinha. Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles, então aí entra a lógica aristotélica. E ele acreditava que tudo tem um propósito, nada acontecia por acaso, tudo tinha um porquê e era isso. E aí o significado de propósito em grego era telos. E aí seu pensamento era chamado de teleológico. Ele falou lá para não confundir com teológico, porque o dele é teleológico, significa razão de ser. E ele acreditava que tudo tinha uma finalidade, né? Como eu já falei. E aí, então, ele acreditava também que a busca, a realização do bem, quando a gente fazia o bem voltava para a própria pessoa. E o propósito da ética e da política é a vida boa, viver bem. Ele acreditava que vivendo com ética, as pessoas alcançavam a felicidade, que aí tem um igualando. Viver bem era igual eudaimonia, que é no grego, que significa felicidade. Ele acreditava que essa parte da ética, viver politicamente correto, era o que fazia a pessoa ser feliz. Agir eticamente para ter a vida boa. Acreditavam que uma pessoa que agisse sem ética, a vida ia ser ruim, que ia viver mal, e que por isso que deveriam fazer apenas coisas boas para não comprometer a própria felicidade. E a felicidade, segundo Aristóteles, é a vida vivida conforme a virtude, que é o quê? É ser dono da própria vida, ser dono da própria felicidade. E ele acreditava que a maior virtude de todas, o maior bem do homem, era ser feliz, que era a felicidade, certo? E aqui entra os tipos de conhecimentos filosóficos. Aí tem o conhecimento crítico, que é um conhecimento filtrado, que aí você tem que buscar os fatos interpretados, buscar uma causa para aquilo, não aceitar as respostas prontas, buscar nossas próprias respostas. Observar e ter um novo significado de realidade e também ter as escolhas prudentes, que é saber escolher, fazer escolhas e tal. Que esses são sobre a respeito do conhecimento crítico. E também ali entra na Idade Média o conhecimento filosófico
patrística, isso, que remete a padres, que é a junção da filosofia e a teologia. E ali o principal representante da patrística é Agostinho de Hipona. Foi um filósofo nascido no ano de 354 depois de Cristo. Ele se tornou padre e depois bispo, e o seu maior objetivo era a junção do cristianismo com o neoplatonismo, que era a ideia de Platão. E sendo assim, juntar os pensamentos gregos e bíblicos. E daí depois vem um outro conhecimento filosófico que é escolástica, que remete às escolas, que ali teve um período que voltou a reabrir as escolas, e aí eu lembro lá que acho que no ano de 1100, mais ou menos, surgiu a primeira universidade, e aí é essa parte, que é a parte de estudo. Em 1225 depois de Cristo, Tomás de Aquino ele tentava a junção do cristianismo e o aristotelismo, que a partir dali a teologia e a filosofia tiveram uma junção e passaram a se complementar. Então não era tipo uma disputa da filosofia e da religião, ali eles já se complementavam. E ali também tem umas vertentes, que é o iluminismo, o racionalismo e o empirismo. E o racionalismo são verdades, ideias claras e distintas, e eles têm 4 etapas, que é a evidência, a análise, a síntese e a revisão. E aí depois vem o empirismo, que é as experiências observadas, os testes, aquilo ali não são experiências vividas pela própria pessoa, aquilo ali são experiências analisadas, igual eu falei, testadas, e ali achar a verdade. Até tem ali um pensador que era da parte do empirismo, John Locke, que ele tinha a origem de todo conhecimento está na experiência. E depois vem o iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é a junção do racionalismo e do empirismo. Que ali tem o pensamento de Kant. Ele dizia que a razão nasce conosco, é uma forma. E o conteúdo são obtidos com o decorrer do tempo, das experiências, que é a estrutura. Ele acreditava nos dois, entendeu? Em uma forma só. Agora aqui, eu acho que agora é só empirismo, certo. Aí aqui tem o último slide que fala sobre as épocas, que é a época antiga, a medieval, a moderna e a contemporânea. E cada uma se interliga com um paradigma. O que é o paradigma? É um padrão, é um paradigma da racionalidade, que quer dizer com um padrão. Que daí, na época da antiguidade, eles acreditavam na natureza, certo? O medieval, eles tinham como principal fundamento a fé, que era a igreja e tal. Na época moderna, o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. E no contemporâneo é a linguagem, que é o discurso, o diálogo, o respeitar o próximo, e é isso. Aí agora aqui eu vou estar entrando na aula atividade dessa matéria, certo? Que é ética, política e sociedade, a primeira. Aí, no primeiro questionamento desde o surgimento da filosofia até os dias atuais, a história contou com muitos pensadores e diferentes correntes filosóficas. Dessa forma, faça a correspondência correta com as correntes filosóficas. A filosofia contemporânea, a filosofia da Renascença, a filosofia moderna e a filosofia do iluminismo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu já tenho as respostas aqui, então vou ir respondendo e justificando. A filosofia contemporânea quer dizer com o segundo parêntese, que é: os filósofos tinham o propósito de jogar luzes nas trevas em que encontravam grande parte da humanidade. A filosofia contemporânea é que a gente vive hoje em dia, né? O contemporâneo, que começou ali a partir de 1789 e vem até hoje, certo? E aí a segunda ali, filosofia da Renascença. Deixa eu achar aqui. É o 4.
toda a filosofia que se desenvolveu durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. Essa parte aqui tá um pouquinho mais complicada, porque eu não achei que ele fala muito sobre isso na aula. Mas eu já mandei pra vocês a resposta. Aí esse aqui fica o resumo da aula. Aí a teleaula eu vou ter que dar dando mais uma... Porque essa parte aqui de cada filosofia eu não achei que ele falou na matéria. Eu achei que, por exemplo, ali, ó, se eu pudesse explicar pra você, filosofia contemporânea, eu acho que é o que começou, né, desde 1789, é uma coisa mais moderna, que a gente vive até hoje. A filosofia da Renascença, né, é uma coisa mais retrógrada, que durou durante muito tempo, mas ele não falou sobre isso. Aí agora ali, a filosofia moderna começou depois da queda do Império Romano, que aí foi a época da razão, a moderna. Isso. Começou na moderna. Foi a época da razão, que é o racionalismo e o empirismo. E ali a filosofia do iluminismo que é a junção das duas, do racionalismo e do empirismo, certo? Aí a segunda questão aqui. Um conceito importante dos estudos aristotélicos é o da felicidade. Segundo este pensador, a felicidade é relacionada à ética, que é o estudo do comportamento das ações, das escolhas e dos valores humanos. Com relação ao conceito de ética apresentado por Aristóteles, o que é correto afirmar? Aí eu vou ler aqui, pera só um minutinho. Aqui, por exemplo, o que eu tô lendo aqui, eu vi que todas as alternativas estão corretas. Por quê? Vamos lá. Condena os extremos causadores dos vícios para que o equilíbrio da conduta do homem permita seu desenvolvimento material e espiritual. A visão aristotélica, ela realmente vê esse equilíbrio. Condena os vícios, né? Claro, porque fala que o homem tem que ser uma pessoa boa, agir só com o bem. Então, ou seja, o vício não é uma coisa boa. Isso já traria o mal para o homem, visto da vista aristotélica. O equilíbrio da conduta do homem que permite seu desenvolvimento material e estrutural. Ou seja, tenha riquezas, mas também tenha, como que eu posso dizer, uma riqueza espiritual, certo? E ele, embora as riquezas ajudem o homem a se desenvolver e não se tornar mesquinho, o equilíbrio com bens espirituais, com o uso da razão e da contemplação, a filosofia e a metafísica, é o que leva à felicidade. É o que ele falava, né? Que é agindo bem, que a pessoa vai ter, tipo, um bem espiritual e aquilo vai trazer a felicidade. É exatamente o que ele passava, né? O pensamento aristotélico. E é o terceiro. A ética diz respeito ao indivíduo, diferenciando assim da política, que tem dimensão social. Então, a ética lhe diz respeito ao indivíduo, correto, porque ele acreditava que se o indivíduo agisse com ética, aquilo voltaria de forma positiva para ele. E diferenciando-se assim da política, que tem dimensão social. E ali ele também tratava da política como uma associação, como uma dimensão social, mas que deveria agir de forma boa. E ali a quarta a ética aristotélica ensina a fazer o bem, até tal atitude se tornar um hábito e assim o indivíduo tornar-se virtuoso. Praticando o bem, chega-se na finalidade que é a felicidade. Essa última, para mim, é que resume completamente o pensamento, a lógica aristotélica. Que ele falava que o indivíduo tinha que fazer o bem, tinha que habituar com aquilo de fazer só o bem para poder ser uma pessoa virtuosa e assim ter a maior virtude delas, que é a felicidade, certo? Aí agora na questão 3. O iluminismo foi um movimento intelectual que forneceu as bases para o pensamento que conduziu os ideais das revoluções burguesas. Foi responsável também pela queda do chamado antigo regime, o absolutismo. De acordo com essa afirmação sobre o iluminismo, assinale o que
pertenceu a este movimento? Vamos ver. Número 1. Forneceu as bases para a democracia contemporânea. Correto. Essa tá certa, porque muita coisa da nossa vida a gente tem como... A gente veio buscando da época dos gregos. Então, essa época do iluminismo foi quando começou a democracia. Então, ali começou a democracia contemporânea, certo? Que é a mesma que a gente tem até hoje. Lógico que evolui, mas estamos na democracia contemporânea, certo? A número 2. Princípios de igualdade e liberdade. Corretíssimo, porque ali começou, né, a ter os pensamentos igualitários e assim, de certa forma, tem a liberdade. A fé e a religiosidade. Esse tá errado, porque na época que a igreja que comandava não tinha essa igualdade, liberdade, não tinha o iluminismo, então essa tá errada. Os homens iguais pela razão. Tá certo, porque ali eles acreditavam na razão e os homens, na razão, eles conseguiram comprovar que todos eram semelhantes e ali teve essa comprovação. Então, é a letra A correta. Vamos para número 4. O método cartesiano, elaborado por René Descartes, parte da premissa de que somente as ideias verdadeiras, ou seja, daquelas sobre as quais não pairam dúvidas de sua veracidade, devem ser analisadas. O que é correto afirmar sobre o método cartesiano? Aí aqui tá falando que a letra D é correta, certo? Aí vamos ler. Descartes considera que não se deve levar à exposição do método científico aquilo que é evidencialmente falso, mas também adverte sobre o cuidado de não prejulgar precipitadamente as ideias como falsas, passando pelo processo de verificação nas etapas do método. Aí essas etapas que diz ali, quer ver? Eu vou até procurar aqui para vocês. As etapas de evidência, análise, síntese e revisão. Essas são os métodos de Descartes. E ali eles falam também que... Peraí, deixa eu ler aqui de novo para ver o que eu ia falar para você. Aqui fala muito do senso comum também, certo? Que aqui tá falando assim, ó. Que o relacionamento tem o cetismo, que é as descobertas e as dúvidas. Só que ali pode entrar o senso comum. Por que ele tá falando? Porque uma coisa comprovada, tudo que é um dado científico, aquilo é correto, porque é uma coisa comprovada, um método científico é comprovado. Então, é verídico. Agora, o senso comum pode ser um método válido, tem até uma atividade aqui na aula que fala sobre o método, o senso comum. Aí eu coloquei aqui que pode sim ser um método válido, porque através do senso comum que surgem muitos métodos, muitos conhecimentos científicos, né? Que surge do senso comum e eles vão analisar e vão ver que realmente tem fundamentos. Mas também não pode ser sempre tido como válido por não ser justamente um conhecimento científico. Então, é uma coisa comprovada como certa. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, que aí eu respondo para vocês. E até o próximo vídeo, até a próxima aula. Beijos!